Os 14 versos desse capítulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás. Como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos orar. Querido Pai Celestial, com gratidão e regozijo nos nossos corações, nos reunimos nessa noite. Toda a nossa atenção está focada em Ti mesmo, revelado na pessoa de Teu bendito Filho. Por isso nós te suplicamos, olhos abertos, corações iluminados por Ti mesmo, para que possamos ver algo mais das riquezas e belezas de Teu servo fiel, Teu Filho amado. Abra os nossos olhos para compreendermos Tua palavra. Guarda esse ambiente no qual estamos. Cobre-nos com Teu nome vitorioso, para que tudo o que o Senhor tem desejado realizar nesse tempo seja realizado. Assim esperamos em Ti, orando no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto aguardávamos o período que tivemos de conferência, já havíamos comunicado aos irmãos que seguiríamos até lá com a mesma nota a respeito das visitações do Senhor a Abraão que já concluímos. Aguardando o tempo que tivemos de conferência, os 4 dias, com o assunto mordomia cristã, e então esperando no Senhor a maneira como Ele nos conduziria após o período que tivemos. Já havia, claro, uma intenção no coração de alguns irmãos, meu inclusive, de que seguíssemos esse tema, mordomia cristã. Mas queríamos aguardar no Senhor aquele tempo de comunhão para que houvesse uma clareza e uma testificação absoluta em nossos corações de que então era esse o caminho e o tema que deveríamos seguir. E essa testificação ocorreu.
Nós iremos seguir nessas quartas-feiras, sem uma cronologia, como sempre fazemos, mas segundo o Senhor nos conduzir. Nós iremos seguir todas as quartas-feiras com esse tema, o tema do assunto, o assunto da conferência, mordomia cristã. Iremos examiná-la nos dois aspectos em que foi examinado também no tempo do encontro. Nós iremos ver, e aqui já vou introduzir hoje, a vida do Senhor Jesus como o servo eterno, o servo com S maiúsculo, o servo do Senhor, que nós dissemos naquele período de encontro, para os que estiveram lá, talvez a grande maioria dos que aqui estão. Ele foi esse servo, até mesmo profetizado no Velho Testamento em cânticos maravilhosos, que descrevem o nosso Senhor Jesus como servo de Deus 800 anos antes do seu nascimento. As profecias de Isaías, maravilhosas. Capítulo 42, 49, 50, 52, 53. Os cânticos do servo. Por outro lado, nós também iremos examinar a mordomia cristã à luz dos conservos. O que seria isso? Nós iremos ver, por exemplo, a mordomia cristã na vida do apóstolo Paulo. Como um dos irmãos que teve o encargo de ministrar naqueles dias falou, Paulo pôde dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, sem dúvida, o Senhor forjou algo tão precioso, tão sublime, na vida de alguns servos, entre eles o apóstolo Paulo, que eles podiam, pela graça do Senhor e em nome do Senhor, se apresentar à assembleia de irmãos, pedindo, mais que pedindo, rogando, que eles pudessem aprender de Cristo nele. Paulo chega a dizer assim em Filipenses 4, tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que aprendestes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Que obra é essa tão maravilhosa da graça do Senhor num coração humano, que torna esse homem capaz de representar o Senhor no que pensa, no que sente, no que pratica, enfim, em todo o seu estilo de vida. Uma obra profunda e maravilhosa da graça de Deus, destinada a cada um de nós. Esse não foi um privilégio exclusivo do apóstolo Paulo. João experimentou, Pedro experimentou, servos e conservos em 20 séculos de história da igreja o têm experimentado. A lista é infindável de nomes de irmãos e de irmãs que puderam com a vida e com a morte expressarem a salvação que neles foi realizada pela obra profunda e transformadora do Espírito Santo. Que coisa mais maravilhosa essa. Quando lemos a história dos mártires, dos servos do Senhor, graças a Deus a igreja não nasceu o mês passado e nem o século passado. 20 séculos em que o Espírito Santo fielmente tem trabalhado no coração de homens inicialmente perdidos, sem Deus, e transformando-os em modelos da misericórdia de Deus. Formação do caráter do servo eterno nos servos. Bendito seja o Senhor. Então, essas são as duas linhas que, de modo geral, nós seguiremos. O servo, o Filho de Deus, Senhor Jesus, e os servos, os seus conservos. Para os irmãos que estiveram lá, naqueles dias, parte do encargo que tive foi exposto em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Já dissemos que aquele texto é considerado por muitos eruditos como um hino cristão primitivo. E que hino é aquele? Iniciando exatamente no verso 6 de Filipenses 2, versos 6 a 11. Hoje não iremos voltar nesse texto, estamos apenas rememorando. Dissemos que aquele hino contém 75 palavras no original grego. Podemos dizer que cada uma delas, claro, com exceção das preposições e conjunções,
contém uma riqueza preciosíssima. O Filho de Deus subsistindo em forma de Deus e não julgando uma usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziando e assumindo forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que hino maravilhoso! Então, queridos irmãos, nós vamos hoje examinar algumas passagens, alguns versículos, até onde pudermos, de Hebreus capítulo 1, com uma finalidade muito definida como encargo do meu coração nessa noite. Buscarmos de novo esse servo na eternidade, porque é lá que o assunto começa. Preste atenção. Não poderíamos sequer vislumbrar a beleza da cruz do nosso Senhor Jesus. Cruz que dividiu a eternidade em dois, digamos assim, e a história em dois. Antes do bendito servo fiel e depois do bendito servo fiel, Cristo. Por que assim? Porque Deus fez assim. Porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que veio para realizar um trabalho que responderia ao encargo do coração do Deus eterno, de realizar algo para o homem e com o homem que ele criou. Obviamente, o nosso Senhor Jesus teria que dividir a história em dois. Porque, irmãos, há muitos chamados iluminados na história humana. Não concordamos com essa palavra? Para nós só há o Filho de Deus que se fez carne, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o servo dos servos. Mas muitos são chamados de iluminados. Mas observe que nenhum deles foi insano para, referindo-se a si mesmo, dizer assim: eu e o Pai somos um. Nenhum deles equivaleu-se a Deus. Nenhum deles recebeu glória e adoração como sendo o próprio Deus. Algum lunático que tenha feito isso não tem nem nome na história. Mas aqueles que têm seus nomes na história, chamados de iluminados, você pode pensar em todos eles. Você pode pensar em Buda, pode pensar em Maomé, pode pensar em Krishna. Enfim, essas pessoas são citadas de diversas maneiras nessas seitas e religiões. Nenhum deles teve a insanidade de dizer que era Deus em carne, porque é isso que eles não são. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o Verbo encarnado de Deus. Um certo escritor, conhecido na literatura humana e muito mais entre o povo de Deus, C.S. Lewis, ele era um filósofo, era um professor de literatura de uma universidade muito famosa na Inglaterra, e um ateu convicto. Ele, após ter recebido o Senhor Jesus, escreveu uma pequena biografia de sua vida. Você deveria procurá-la para lê-la, porque é uma autobiografia. E ele deu o nome a essa autobiografia, queridos irmãos, de Surpreendido pela Alegria. Ele vai dizer que no seu combate como um ateu convicto, ele nunca conseguiu experimentar alegria no seu coração. Até que ele foi encontrado pelo Senhor. E agora, ao contrário, ele se torna um combatente do Senhor. C.S. Lewis, século passado, tão conhecido. O Senhor gosta dos ateus. Ele é especialista em dar rasteira em ateus. C.S. Lewis foi um deles. E certa vez, C.S. Lewis escrevendo algo, ele disse assim: ou Jesus Cristo era Deus,
como ele disse que era, e nós sabemos que o é. Ou ele se assemelha a um lunático, que se coloca diante de outras pessoas e diz assim: eu sou um ovo cozido. Nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então, queridos irmãos, quando nós abrimos um capítulo como esse que nós acabamos de ler, que riqueza! Como esse servo do Senhor é descrito nesse capítulo, e agora vamos entrar nele, buscando iniciar onde o servo tem seu início, entre aspas. Porque esse servo não tem início no que concerne a tempo. O início desse servo é na eternidade. Ele é o Filho de Deus com Deus. Como João começa seu evangelho? No princípio era o verbo, a palavra, o logos. Obviamente se referindo a Cristo, porque ele vai falar lá na frente algo que deixa muito claro. No princípio era o verbo, e o verbo, esse Filho de Deus, o logos, Senhor Jesus, ele estava com Deus, e esse verbo era Deus. Ninguém menor que Deus, ninguém criado por Deus, era Deus. Deus com Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não três deuses e nem um Deus de três cabeças, mas uma essência divina única e indivisível, mas que se expressa maravilhosamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa é a Trindade Santa, que a Bíblia revela com tantas palavras em tantos versículos. Então, queridos irmãos, é lá que temos que começar. Se nós queremos ver a beleza da vida desse homem, a beleza da obra que ele realizou, porque ele é Deus homem e homem Deus. Então hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos começar com Hebreus capítulo 1 e vamos particularmente observar os versos 5 em diante, já que eu acho que dezenas de vezes, nesses 31 anos que temos estado juntos, nós já estudamos Hebreus 1, de 1 a 4. Cada palavra, cada expressão, que refletem as glórias do nosso Senhor Jesus. São 7 sentenças que falam sobre as glórias dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas, por ele Deus fez o universo, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. 4, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. 5, ele fez a purificação de pecados, por isso a obra da cruz é tão tremenda, porque foi ele que fez purificação de pecados, esse que é Deus em carne. Então essa é a 6ª glória, fez purificação dos pecados. E a 7ª, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, porque anjos são criaturas, não ele, o Senhor Jesus. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então hoje nós vamos seguir a partir do verso 5 desse capítulo 1 de Hebreus. E nós vamos ver o que o Espírito Santo faz aqui, usando a boca do autor de Hebreus, que nós nem mesmo sabemos quem é. No caso desse livro único em todo o Novo Testamento, Deus propositalmente, na sua economia, nos escondeu o nome desse autor. Nós queríamos muito saber, mas nós só temos sugestões. Muito provavelmente, Lucas. Mas nós não podemos afirmar. Então, que livro tremendo é esse? E esse servo do Senhor é mostrado inicialmente lá onde ele começa. Porque, queridos irmãos, me permitam reforçar isso muito rapidamente para então entrarmos no versículo 5. A vida humana do nosso Senhor Jesus e a obra que ele realizou na cruz do Calvário terão um valor mínimo para nós, se nós não vermos primeiro o servo na eternidade, quem ele é. Porque o que dá valor à obra é a pessoa. O que deu valor e significado à tremenda obra da cruz do Calvário, pela qual nós fomos salvos, pela fé no nosso Senhor Jesus. Por graça, como a palavra diz tão claramente. Justificados por graça, temos paz com Deus. Né? A obra só teve esse valor por causa da pessoa que a realizou.
Então, irmãos, nosso pedido, nossa oração ao Senhor nessa noite, é que nossos olhos realmente sejam abertos, para nós vermos esse servo inicialmente na eternidade, porque é lá que o assunto começa. É aqui que o livro de Hebreus começa. E depois segue, falando da sua obra como sumo sacerdote. Que livro tremendo esse, que os irmãos conhecem. Mas começa na eternidade, subsistindo em forma de Deus. Não julgou que ser igual a Deus era uma usurpação. E não era. Ele é Deus. Não julgou uma usurpação ser igual a Deus. Então, vamos lá ao versículo 5. Que o Senhor nos ajude a realmente compreender a sua palavra e que ela seja revelada aos nossos corações. Observe que no versículo 4, que já citamos, quando o autor conclui dizendo que o Senhor Jesus, o Filho, ele usa essa expressão no verso 2, nos falou pelo Filho. Está lá no verso 2, então é dele que está falando. No verso 4 é dito que ele herdou o nome mais excelente do que os anjos, no versículo 4. E agora, todos os versos de 5 a 14 são para mostrar a divindade do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E em particular, fazendo uma comparação dele com os anjos. Ele é o servo, os anjos são conservos. Ele tem a natureza de Deus, os anjos não têm a natureza de Deus. Eles são, verso 14, quando ele conclui seu argumento, está aí no verso 14 do capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores, em outras palavras, serviçais, de onde vem a expressão correta, anjo da guarda, uma expressão tão comum, não é? Porque essa guarda é uma das maiores funções dos anjos. Agora, a guarda de todo mundo? Não. Verso 14 diz, guarda daqueles que hão de herdar a salvação. Serviçais da igreja, serviçais dos eleitos, serviçais daqueles que Deus escolheu no seu coração. Que maravilha, irmãos. Então, nosso Senhor Jesus é contrastado com eles. Mas ainda, me permitam uma nota a mais antes de começarmos com o verso 5. Sabe o que é de maravilhoso aqui, quando vamos ver o contraste? E embora o Senhor Jesus seja o Filho de Deus, Deus com Deus, irmão, escute com atenção. Nós podemos e devemos, reverentemente, fazer duas afirmações com relação ao nosso Deus. Uma, nós não temos nenhuma dificuldade. Nós dissemos assim, nosso Deus é nosso Senhor. Nosso Deus é o soberano. Nosso Deus é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas, por falta de clareza da palavra do Senhor e por um certo desequilíbrio que temos dentro de nós temos dificuldade com a segunda afirmação que vamos colocar agora. Com a mesma intensidade, ênfase e com a mesma glória com que nós falamos, nosso Deus é o Deus eterno, o Deus soberano e o Senhor dos senhores. Nosso Senhor. Nós devíamos fazer outra afirmação. Nosso Deus, o Deus eterno, é nosso servo. Irmão, isso nos choca tanto, que quando o Filho de Deus, o Verbo encarnado, toma, em João 13, aquela toalha, e cinge sua cintura, e coloca água numa bacia, e passa a lavar os pés dos seus discípulos, isso se torna para eles, tem um ouvinte novo aqui hoje, isso torna para eles insuportável, não é assim? Eles não podiam suportar. Vamos prestar atenção para cá e deixa ele se acomodar aí. Eles não podiam suportar o nosso Senhor Jesus tomando bacia e toalha e lavando os pés dos seus discípulos. Não foi assim? Nosso Senhor Jesus tira a vestimenta de cima. Nós sabemos o que fala a vestimenta de cima. Fala da sua glória. Vestimenta de cima, todo cidadão comum tinha o direito de usar. Nosso Senhor também era um cidadão comum. Então ele tira a vestimenta de cima e toma uma toalha. Esse era um ato importante. Agora não era qualquer cidadão comum que tomava uma toalha. Muito menos que enchia uma bacia com água. E se punha agachado ou de joelhos para lavar pés fedorentos
dos seus discípulos. Ele tinha dito assim para eles: não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Isso escandalizou o Simão de tal maneira que ele não pôde suportar. Embora no final ele tenha cedido, porque o nosso Senhor foi firme com ele. Ele disse: Simão, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Antes disso, Simão tinha dito: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Nosso Deus é o Deus soberano, Senhor dos senhores, nosso Senhor, nosso Deus é o nosso servo. O fato do Senhor Jesus assentar-se no trono de Deus, à destra do trono de Deus, não mudou o seu caráter. O servo eterno que se fez homem e a si mesmo se humilhou, se esvaziou e se humilhou. Duas expressões de Filipenses 2. E tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu e foi entronizado. E seu caráter não mudou. Ele continua sendo o servo dos servos e o será eternamente. Bendito seja o seu nome. Por isso nós lemos lá em Lucas 12, aquela parábola maravilhosa que ele contou. Não tem ninguém sugerindo algo a respeito dele, é ele mesmo. Dizendo que ele, naquele dia da sua vinda, para aqueles conservos que foram fiéis e vigilantes, como diz a parábola, com corpos cingidos, candeias acesas, e na expectativa da vinda do seu Senhor, Lucas 12, 35, é dito que ele, o Senhor, ele se cingiria. E aí nós nos lembramos de novo de João 13. Ele se cingiria. Ele daria lugar aos conservos à mesa e os serviria. Que maravilhoso Senhor nós temos. Ele se gloria em nos servir. Sua glória está no seu serviço, não apenas na sua soberania. Aliás, quando ele lavou os pés dos seus discípulos em João 13, ele disse assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e eu o sou. Você já leu aquele texto com atenção? O mestre vem primeiro. Ele dizendo o que os discípulos falavam dele. Vós me chamais, olha a ordem, mestre e Senhor. O fato de ele ser mestre vinha primeiro na mentalidade dos discípulos. Ele é o nosso mestre. Tudo aprendemos dele. Vós me chamais mestre e Senhor, e eu sou. Mas agora ele vai inverter a ordem. Escute, leia lá o texto em João 13. Se vós me chamais o Senhor, ou se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por que o Senhor inverteu a ordem? Eles o chamavam mestre e Senhor. Mas ele, com relação a ele, disse: eu sou o Senhor e o mestre, e vos lavei os pés. Sabe por que o Senhor vem primeiro? Porque o Senhor Jesus primeiro fazia e depois ensinava. Primeiro lugar. Segundo lugar, nosso Senhor quis mostrar que o seu caráter de Senhor é expresso lavando pés. Compreendeu? Por isso ele coloca o Senhor primeiro. Porque, irmãos, ele já havia enfrentado um levante no seu grupo de discípulos há algum tempo atrás, os irmãos se lembram. Quando eles estavam pensando em senhorio, em governo. E aquela mãe de Tiago e João vai fazer aquele pedido ao Senhor: que na tua glória esses meus dois filhos se assentem, um na tua direita e um na tua esquerda. Você vê a mentalidade? Mentalidade do senhorio, mentalidade do domínio, mentalidade do governo. Então nosso Senhor diz: vocês nem sabem o que estão pedindo. Quando vocês olham para os povos, o Senhor falando, vocês veem lá os maiorais e veem lá os governadores. E eles os dominam. Que interessante aquela palavra. No grego original, aquela palavra dominam, ela é a mesma usada para possessão demoníaca. Quando é dito em Atos que aquele espírito imundo dominou os filhos daquele judeu chamado servo e arrancou a roupa deles, eles saíram fugindo, correndo. Lembra-se daquela narrativa? Os maiorais exercem autoridade sobre os povos e os dominam, mas entre vós não será assim. São palavras do nosso Senhor.
Aquele que quiser ser o maior será o vosso servo. Por que ele diz isso, irmãos? Porque ele é o servo dos servos. Porque ele é aquele que serviu os seus discípulos. Porque ele é aquele que continua a nos servir. E ele é aquele que ainda nos servirá na sua segunda vinda. Aquele que poderá dizer para nós: vem, entrem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ele não está nos servindo? Bendito seja o seu nome, irmãos. Senhor dos senhores, servo dos servos, em perfeito equilíbrio. Que maravilha. Então, no verso 5 de Hebreus 1 diz assim: pois a qual dos anjos ele disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, queria pedir aos irmãos que mantivessem aí sua Bíblia aberta e uma atenção rápida. Porque nós vamos buscar em 35 minutos que nós temos, examinar os textos originais, de onde vieram esses textos que o autor de Hebreus importou para a sua carta. É o Espírito Santo fazendo, irmãos, a aplicação do Velho Testamento na realidade espiritual do Novo Testamento. Podemos dizer, é o Espírito Santo tirando os textos da sombra e trazendo os textos para a luz. Tirando daqueles pronunciamentos proféticos e trazendo para a realidade espiritual. Então é importante nós fazermos isso. Então vamos fazer, mesmo que rapidamente, fique afinado aí com a sua Bíblia. Versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus, de onde vem? Vem do Salmo 2. Então vamos lá para o Salmo 2. Abra lá, por favor, rapidamente. Salmo 2. Sabe qual é o tema desse salmo? É o reino do ungido de Deus. Profeticamente, é claro. Davi escreveu isso mais de 800 anos antes do nosso Senhor Jesus. O livro dos Salmos, veja o que diz então o Salmo 2. Preste atenção. Vamos ler desde o verso 1, para termos um pouco do contexto. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Preste atenção na beleza desse texto. Temos duas pessoas aqui na profecia. Um é o Senhor, a outra é o seu ungido. Certo? Dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. A palavra para Senhor aqui é Jeová, o Deus eterno. Ele me disse: tu és meu filho. Jeová disse para o autor do salmo, que está atuando, obviamente, de maneira profética, de maneira messiânica, é claro, né? Como tantos outros salmos são messiânicos. Tu és meu filho. Veja o filho com letra maiúscula aí. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí está o texto de Hebreus 1:5, que nós acabamos de ler, que foi usado pelo autor de Hebreus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Irmãos, isso não aconteceu com homem algum, senão com o nosso Senhor Jesus, baseado em sua vitória. Hebreus, nós já lemos, diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Esse versículo é citado também no Apocalipse, do Senhor Jesus. E as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi. Lembre-se que a palavra para servir é adorai. Adorai. Adorai ao Senhor, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, uma expressão de adoração, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que salmo maravilhoso. Um salmo messiânico,
que está nos mostrando quem é o servo dos servos. Aí está muito claro. Ele é o rei dos reis. Pede-me e eu te darei as nações por tua possessão e as extremidades da terra, e com cetro de ferro as regerás. Por isso, reis, juízes, deixem-se advertir. Adorem o Filho. Beijem o Filho. Esse é o servo dos servos. Esse é o primeiro versículo. Vamos para o segundo. Verso 6. Hebreus 1, 6. Mantenha sempre o livro de Hebreus aí marcado. E, novamente, continua fazendo a comparação entre o Filho de Deus, o servo eterno, o Senhor dos senhores, com os anjos. E diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz. Irmãos, que linda essa expressão em Hebreus, introduzir o primogênito. Não poderia ser dito assim, ao introduzir o seu filho? Não poderia? Não poderia até mesmo ser dito, ao introduzir o unigênito? O Senhor Jesus não é o unigênito de Deus? Talvez na nossa concepção seria até melhor se dissesse assim, não é? Ao introduzir o seu unigênito, seu único. Mas o Espírito Santo usou a palavra primogênito. E nós sabemos por quê. Por um lado, o primogênito significa que ele é o mais exaltado e o mais sublime. Nós não vamos abrir lá, precisamos seguir, mas se você quiser uma referência, Salmo 89, 27. Lá faz uso da palavra primogênito, como significando o mais elevado. Então esse é o primeiro sentido. Mas tem um segundo sentido para primogênito. É o primeiro entre muitos, é claro. E Romanos 8 diz assim, que Deus, na sua graça, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aqueles que creem nele. Então o autor de Hebreus tomou essa palavra, e não a palavra unigênito. Essa é uma escolha muito maravilhosa e interessante. Ele introduz o primogênito, porque o seu desejo é ter muitos outros, semelhantes ao seu primogênito. Então quando ele introduz esse seu mais elevado, por um lado, e esse seu primeiro, por outro, como já explicamos, é dito no verso 6, e todos os anjos de Deus o adorem. De onde vem essa expressão? Deuteronômio 32, 43. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Se formos ler lá, nós vamos ver que, literalmente, o texto se refere a Israel. Isso acontece também, queridos irmãos, nós sabemos, nos cânticos dos servos, que nós já citamos em Isaías. Por um lado, o servo do Senhor é Israel, porque no tempo do Velho Testamento, quem era o instrumento de Deus para revelar quem ele era, para agir em nome dele, para expressar seu caráter na terra? Israel. Então é dito, Israel é meu servo. Agora, todos os cânticos dos servos são proféticos, porque quem está falando são os profetas. Então existem expressões aplicadas nos cânticos dos servos que é impossível que se aplique a Israel. Impossível. Israel não leva sobre si a iniquidade de nós todos, como diz Isaías 53. Israel não é aquele servo que justifica a muitos com seu conhecimento. Como poderíamos aplicar isso a Israel? Quem Israel justifica como povo de Deus? A ninguém, não é? Então é claro que os cânticos dos servos têm abordagem profética, além de literal. Então aqui em Deuteronômio 32, se os irmãos já abriram, 32, 43 diz assim: louvai, ó nações, o seu povo. Está vendo aí? Louvai o seu povo, Israel, povo da aliança. Louvai, adorai, ó nações, o seu povo. Então o autor de Hebreus, pelo mesmo Espírito Santo que escreveu o Deuteronômio, na boca de Moisés, esse mesmo Espírito Santo usou o autor de Hebreus. Então ele está transportando agora aquilo que se aplicava literalmente a Israel, ele está aplicando para o Filho de Deus. Compreendeu? O que se aplicava a Israel, ele está aplicando para o Filho de Deus. Então é dito lá no verso 6 de Hebreus 1, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então digamos que o Espírito Santo ele tomou esse versículo e fez essa aplicação.
porque em última instância realmente se refere ao Filho de Deus. Louvai e adorai o seu povo, diz Deuteronômio, mas aqui no versículo 6, o seu Filho. Todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7 de Hebreus 1. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, verso 8, acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus. Irmãos, se nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, e se nós não cremos, eu não sei o que nós estaríamos fazendo aqui hoje à noite. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, então esse é um dos versículos mais claros e maravilhosos, para nos dizer que o Filho, esse Filho eterno, que se fez carne, Jesus de Nazaré, é Deus. Esse versículo 8 diz, acerca do Filho, diz o quê? Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E agora então vamos ao Salmo de onde esse verso é retirado. Abramos lá, Salmo 45. E vamos ler alguma coisa desse Salmo. Salmo 45. Olha a beleza desse Salmo, irmão. Salmo 45. Se você tem um subtítulo nele, você vai ver que, já que esses subtítulos em negrito, na nossa Bíblia, não é parte da inspiração original. Esse cabeçalho do Salmo, sim, que diz mestre do canto, segunda melodia, os lírios, os filhos de Coré, salmo didático, cântico de amor. Isso faz parte do texto inspirado. Mas o subtítulo em negrito, não. Mas quem o colocou acertadamente. E diz assim, esse subtítulo, ungido de Deus e a sua noiva. Porque é disso mesmo que o Salmo trata. Olha a beleza desse Salmo se referindo então ao servo dos servos, o Filho, o Senhor Jesus, o Verbo de Deus. Olha o que é dito dele no Salmo 45. De boas palavras transborda meu coração e ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso João vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então aqui o salmista já dizia isso, tanto tempo antes. Dos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, escute bem, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Ali esse herói retirou sua espada do cinto, despojou principados e potestades e disse, está consumado. Verso 5. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Agora escute bem, com calma. Aí está o verso 6 e 7 que é citado lá em Hebreus. Está aí, 6 e 7. É citado lá em Hebreus capítulo 1, que nós estamos estudando. Quem é o sujeito desse salmo? Nós não podemos ter dúvida, porque está escrito no versículo 1. Ao rei eu consagro o que eu compus. O rei é o sujeito. Esse rei que dos seus lábios travasa a graça. Esse rei que é chamado de herói. No versículo 3, que nós acabamos de ler. Esse rei que cavalga na majestade, na verdade, né, pela causa da verdade. Quem é ele? Verso 6. O teu trono, ó Deus. O teu trono, ó Deus. É para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que maravilha. Porque se você tem aí marcado o livro de Hebreus para fazer a comparação, Hebreus 1:8 diz, acerca do Filho, diz. Então o Filho é o rei do Salmo 45. É o mesmo. Mesmo Espírito escreveu as duas passagens.
não é? Ele é o Rei Filho. E quem é ele? Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Irmão, o cristianismo não divinizou Jesus. Jesus Cristo é Deus. Os cristãos apenas o reconheceram no que ele é. Algumas religiões deificaram os seus líderes. E não só religiões. O Império Romano deificava os seus imperadores. Por isso se chamavam Augustos ou Divino. Não é? Mas o cristianismo, os cristãos, não divinizaram Cristo. Eles reconheceram que ele é o Filho de Deus. E o Verbo que se fez carne. Então, continua assim o Salmo 45, verso 7, que também é citado em Hebreus. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Agora escute, irmão, bem. Por isso, Deus, o teu Deus, Deus, o teu Deus, é dito no verso 6, que o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, dizendo que esse rei é Deus. E Hebreus confirmando para nós que o Filho é Deus, porque acerca do Filho é dito, teu trono, ó Deus. Então, o Deus de Deus foi quem disse a ele o que nós lemos, o que fez com ele, que nós lemos no versículo 7. Deus o Pai, Deus o Filho. Deus. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Sabe o que o autor de Hebreus faz? Volte para lá, você deve tê-lo aí marcado. Hebreus 1:9, que cita 8 e 9, que cita esse texto, verso 9 específico diz: amaste a justiça, literalmente, o que está escrito no Salmo, e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. Quem são esses companheiros? No contexto de Hebreus 1. Está claro? Quem são? Os anjos. Porque o contraste é entre o filho e os anjos. Então esses anjos são chamados de companheiro, mas o filho é distinto dos anjos. Por quê? Em primeiro lugar, teu trono, ó Deus, esse é o filho. Anjo não tem trono. Anjo é espírito serviçal, como diz no verso 14. Espíritos ministradores enviados para serviço. Mas o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. E Deus, o teu Deus, Deus o Pai, ungindo Deus o Filho. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Que palavra maravilhosa para se referir ao servo dos servos. Ele sim, irmãos, era aquele que nunca perdeu a sua alegria, nem em meio aos seus sofrimentos. Por quê? Porque ele sempre via a face do Pai. E então, só houve uma ocasião em que esse servo perdeu a sua alegria. Onde foi? Na cruz do Calvário. Porque ali o Pai teria que voltar a sua face para o Filho. Porque aquele Filho que não conheceu o pecado, Deus o faria pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora olha essa palavra ocorrer aí. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deixa eu fazer um comentário rápido. Não perca isso, irmão. A primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus quando ele tinha 30 anos, qual foi? Você se lembra? A primeira palavra do ministério de Jesus, nós já nos lembramos dela na conferência. Depois que ele foi batizado, ele ouve aquela expressão do céu, ele não fala nada, ele só ouve. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, imediatamente ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Satanás diz, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que ele diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso já vimos, a maravilha disso. Ali ele está iniciando o seu ministério. Agora, antes dele ser batizado e ser tentado e iniciar o seu ministério, o Senhor falou uma palavra, como um homem adulto. Tem uma outra palavra que ele falou aos 12 anos, que é só Lucas que registra. Quando os pais o esqueceram para trás, lembra?
Depois viram que ele não estava na caravana, voltaram para Jerusalém para encontrá-lo. Aí ele disse, não sabia que me cumpríeis cuidar dos negócios do meu pai? Isso ele tinha 12 anos. Então nada mais é descrito dele dos 12 anos até os 30 anos. Quando ele chega nos 30 anos, ele está pronto para executar a sua missão. Então ele vai se apresentar para João Batista, para que João Batista o batize. Preste atenção, para você ler sua Bíblia com mais cuidado. Foi dito para João Batista assim, aquele sobre quem você vir pousar o Espírito, esse você vai batizar. Porque esse é o Messias. João estava com essa instrução, porque João não sabia quem era o Senhor Jesus. Ele diz, eu não o conhecia. Palavras de João Batista. Mas me foi dito, aquele sobre quem você vir pousar o Espírito Santo, esse é o Filho de Deus. Mas irmão, o Senhor Jesus, um homem comum entre os homens, num dado momento ele se apresenta lá no Rio Jordão, onde João estava batizando. E vinha uma fila de pessoas para ser batizadas. Até alguns que não tinham nenhuma realidade, João teve que repreendê-los, você se lembra. Entre eles estava Jesus. Quando Jesus se aproxima de João, o que João diz? Tu vens a mim para seres batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas então nós temos uma pergunta. Como João Batista reconheceu que aquele homem era Jesus de Nazaré? João diz que ele não o conhecia. Naquele momento o Espírito Santo não havia descido e pousado sobre ele. Só posteriormente, quando ele estava no Jordão, como João o reconheceu? E essa pergunta vai ficar para nós. Nós temos uma sugestão, irmão, é só uma sugestão. A sugestão é, aquela fila de pecadores estava ali diante de João para ser batizada no Rio Jordão. Mas entre eles estava alguém que era santo, sem mácula, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quando João Batista viu aquele rosto, de alguma maneira ele sabia que aquele não era um pecador. Então ele disse, tu vens a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti. E então o que Jesus diz, e aí está a sua primeira palavra. Ele diz assim, deixa por enquanto, João, porque nos convém cumprir toda a justiça. Que maravilha, irmãos. Esse salmo diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Para que o servo eterno de Deus se fez carne? Em uma palavra, para cumprir toda a justiça. Por isso, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, justiça é uma palavra tão importante. Nós não fomos justificados porque Deus nos amou, simplesmente. Nós não fomos perdoados porque Deus quis relevar os nossos pecados e fazer vista grossa. Nós fomos perdoados porque o servo eterno, o Filho de Deus, ele cumpriu toda a justiça. Então, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Que maravilha! Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Irmãos, é aí que a história do servo começa. Na eternidade, com Deus. Ele se apresentou. Ele é Deus e tem os direitos de Deus. Ele tem as prerrogativas divinas. Ninguém pode esvaziá-lo. O pai não poderia olhar para o seu filho e dizer assim, meu filho, eu vou te esvaziar. Eu quero te esvaziar. Você precisa se esvaziar. Nada disso ocorreu no conselho eterno da Trindade. O filho decidiu por si mesmo que ele iria se esvaziar de sua glória. E tendo esvaziado a sua glória e se feito carne, ele tomou outra decisão, que ele não ia viver em palácios. Ele iria se humilhar e se tornar obediente até a morte e morte de cruz. Por isso nós cantamos aquele cântico com tanto regozijo e adoração nos nossos corações. Rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez,
cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado, sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Salvou-me. Glória ao nome seu. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Que maravilhosas são essas palavras, irmãos. Se aplicado àquele que é o servo eterno e que continua nos servindo. Quando ele retornar, o que ele vai fazer? Com cetro de ferro regerá as nações. E então o mundo saberá o que é justiça. Irmãos, há poucos dias de relance, eu vi uma cena que impactou de tal modo meu coração. 2 crianças, em torno de 9 a 10 anos de idade, na guerra da Síria, essa catástrofe dos nossos dias. Milhares e milhares e dezenas de milhares de mortos. 2 crianças. Uma bomba tinha acabado de explodir. Um menino estava sentado desolado, 9 a 10 anos de idade, pela sua estatura. O menino usava os óculos, assentadinho no canto, olhando aquela cena. E um outro menino, provavelmente seu amiguinho, ao seu lado, olhava aquilo tudo e fazia com a mão assim, como dizendo que estava estupefato diante de tudo que ele estava vendo. Então ele abaixava assim, fazia assim com a sua mão, chorava, e então ele abraçou o seu amiguinho. Ele abraçou esse outro seu amiguinho, como se fosse a única coisa que ele tinha de segurança naquela cena de tragédia. Irmãos, quando nós vemos uma cena dessa, o que ocorre no nosso coração? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. O que nós aguardamos? Um dia, o dia de justiça. O dia de verdade. O dia em que haverá na terra paz. Em que será vencida a morte pela vida. Com cetro de ferro as regerás. Irmãos, esse é mais um motivo para que haja um grande maranata nos nossos corações. Nós vivemos em um mundo horrível. Horrível. Esse não é o nosso lar. Essa não é a cena que condiz com o coração de Deus. Mas, irmãos, para o nosso conforto, nosso Senhor Jesus já realizou o necessário para que a cena seja mudada. E o que nós aguardamos? Que Ele mostre de novo seu rosto glorioso para essa criação. E então haverá na terra paz. Bendito seja o Senhor. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então a criança meterá a mão na toca da áspide, e o leão comerá palha com o boi. E nenhum dano se fará no meu santo monte. Irmãos, que o nosso coração anele esse dia. Vamos concluir por aqui hoje. Próxima semana nós avançamos com esse assunto. Servo do Senhor na eternidade. Vamos orar. Querido Pai, muito, muito obrigado. Porque teu filho, teu servo foi fiel. E foi fiel até a morte, morte de cruz. Obrigado porque a sua obra está consumada. E obrigado porque nosso coração hoje se regozija e se deleita. Porque sim, na terra haverá paz. Senhor, desejamos ver o cetro em tuas mãos. E o teu reino sobre as nações. Por isso, Senhor, mantém o nosso coração fervente. Com um maranata sonoro dentro de nós. Para que o Senhor mostre tua face de vencedor ao mundo e traga a tua paz para aqueles que não te conhecem. Ó servo dos servos, Senhor dos senhores, louvamos a tua dignidade, louvamos a tua honra. Nós somos teus e nos alegramos tanto em te pertencer. O privilégio é nosso de sermos ovelhas do teu pastoreio, de sabermos que ninguém nos separará das tuas mãos. Bendito é teu nome. Sê louvado, Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém.